Era o primeiro dia de setembro de 1939. O exército alemão marchou com mais de 1 milhão de soldados sobre o território da Polônia. Ali começou uma guerra que ficaria marcada para sempre na história, a Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje, iremos viajar pelo passado e descobrir os motivos que levaram os países a se enfrentar, as consequências da guerra e como se tornou um dos pilares para se compreender os eventos políticos do século XX. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha acabou sendo considerada culpada pelo conflito. Mas não foi só isso. As pesadas multas e a redução quase que total do exército alemão foi uma forma das potências vencedoras garantirem que a Europa não entrasse em guerra novamente, pelo menos por conta da Alemanha. O Tratado de Versalhes, documento assinado pelos alemães após a derrota na Grande Guerra, acabou se tornando, sem que ninguém esperasse, um dos motivadores para a ascensão do Partido Nazista no país. Como isso aconteceu? A chamada República de Weimar começou sua recuperação após o ano de 1920, mas infelizmente não conseguiu se sustentar contra a crise econômica gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Foi exatamente essa crise, uma que assolou o país com um grande número de desempregados e instabilidade política, que possibilitou a ascensão do Partido Nacional Socialista, liderado por Hitler. O futuro ditador foi um soldado durante a Primeira Guerra Mundial e julgava vergonhoso os termos impostos sobre a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Isso, somado ao seu antissemitismo, deu origem aos inflamados discursos que lentamente ganharam apoiadores no país. Lentamente, após a crise, o partido de Hitler foi ocupando cada vez mais cadeiras no parlamento. Mas não foi só isso. Nas ruas, o apoio, marcado pela violência dos camisas marrons, também foi aumentando. Foi em 1933 que, através de uma coalizão do governo alemão, Hitler acabou se tornando oficialmente o chanceler do país. Não iria demorar muito para que todas as promessas que fazia em seus discursos se tornassem realidade. A política do ditador iria focar no crescimento do exército, expansão territorial e a eliminação daqueles que eram considerados inimigos jurados de Hitler, os judeus. Em 1935, ele decidiu romper com o Tratado de Versalhes e começou um programa de rearmamento no país. Um ano depois, ocupou uma zona do Reno, onde existia proibição de exército. O grande fator é que nenhuma potência europeia interferiu nas ações do ditador. Por conta das marcas da Primeira Guerra, todas as ações de Hitler passaram a ser impunes até a eclosão do conflito. Em março de 1938, ele tomou um passo ousado e anexou a Áustria à Alemanha. Mais uma vez, ninguém interferiu nos seus planos. Ainda neste ano, mais um território iria cair em suas mãos, antes mesmo da Segunda Guerra começar. Em 29 de setembro foi assinado o Acordo de Munique, onde a região dos Sudetos foi entregue ao ditador, como forma de apaziguar seus objetivos de conquista. O ministro britânico, Chamberlain, declarou na época que agora iria existir paz para o futuro. Estava completamente equivocado. No meio de todos esses eventos na Alemanha, o resto do globo também estava agitado. Na Itália, o ditador fascista Benito Mussolini, que já estava no poder antes mesmo de Hitler e era até admirado por ele, também estava com planos de expansão. Em outubro de 1935, invadiu a Etiópia e conquistou completamente a região um ano depois. Outro ponto fundamental do século XX foi a chamada Guerra Civil Espanhola, que contou com o envio de tropas e armamentos por parte dos dois ditadores fascistas, Hitler e Mussolini. De certa forma, aquela guerra se tornou um palco para testes militares, enquanto ajudavam a causa fascista do general Franco. O último passo antes do início da guerra surpreendeu a todos. Um dos inimigos públicos de Hitler eram os comunistas. Isso, no entanto, não o impediu de firmar um acordo de não agressão com a União Soviética em 1939. Mas não foi só isso. Eles também concordaram secretamente em dividir o território polonês após a invasão. Stalin aceitou os termos. No dia 1 de setembro de 1939, o exército nazista marchou sobre a Polônia. 2 dias depois, França e Inglaterra, após tolerar muitas ofensas de Hitler, declararam guerra. Assim começou a Segunda Guerra Mundial. A tática militar do exército alemão, chamada de Blitzkrieg, garantiu rápidas vitórias. Uma divisão de tanques acompanhada pela Força Aérea Alemã devastava os inimigos com sua rapidez e destruição. O primeiro momento da guerra ficou conhecido como Guerra de Mentira, durante uma etapa onde não ocorreram grandes invasões por nenhuma das partes. A Inglaterra, agora comandada por Winston Churchill, passou a construir abrigos e evacuar cidades, aguardando bombardeios.
Após abril de 1940, a Alemanha finalmente começou seus avanços. Em pouquíssimo tempo, Polônia, Bélgica e Holanda foram derrotadas. O exército francês, o único grande aliado dos britânicos até aquele momento, foi completamente derrotado. Em apenas 6 semanas, a França foi completamente conquistada pelo exército nazista. A última etapa da batalha em território francês ocorreu com a evacuação de milhares de soldados ingleses que ficaram presos na ilha de Dunkerque. Após esse milagre, teve início a Batalha do Reino Unido. Em 7 de setembro de 1940, os grandes ataques aéreos chamados de Blitz começaram. Cidades inteiras eram bombardeadas pelos alemães. Lentamente, a situação de vida no país se tornou complicada, onde indústrias entraram em crise e até mesmo alimentos começou a faltar. Para o azar de Hitler, a Força Aérea Britânica se tornou um verdadeiro desafio, um que freou seus avanços rapidamente. O aliado de Hitler, os italianos, declararam guerra ao Reino Unido e à França pouco tempo depois. Mussolini iria enviar o seu exército para regiões da Grécia e norte da África, mas seu fracasso fez com que Hitler enviasse tropas para lhe auxiliar. Mas eis que tudo se transforma na guerra, uma verdadeira guinada para o outro lado, tudo por conta da decisão de Hitler. Em junho de 1941, através da chamada Operação Barbarossa, a Alemanha decidiu atacar a União Soviética. Embalado pelas conquistas rápidas no fronte ocidental, Hitler dividiu seu exército em 2 e começou uma guerra contra os soviéticos. Inicialmente fez grandes avanços, chegando a 1,5 km de Moscou. As perdas militares e civis para os soviéticos foram cruéis. Na verdade, eis aqui um lado obscuro da guerra. Todo o território conquistado pelos nazistas sofria com os atos terríveis dos soldados antissemitas. Neste mesmo ano, outro evento iria transformar completamente a Segunda Guerra. Em dezembro de 1941, o Japão decidiu atacar a frota americana em Pearl Harbor, como forma de expulsar as forças americanas do Pacífico. A verdade é que existe uma aliança entre Japão, Itália e Alemanha. O ataque japonês não só trouxe os Estados Unidos para a guerra ao lado da França e da Inglaterra, como também fez com que Hitler declarasse guerra aos norte-americanos. Foi justamente a entrada dos americanos, somada à contraofensiva dos soviéticos, que deu início à derrota do eixo na Segunda Guerra. A mudança definitiva da maré ocorreu com os seguintes eventos: a vitória do Exército Vermelho sobre os nazistas em 1943, o avanço de tropas norte-americanas no Pacífico e na guerra pela Europa junto com os soldados britânicos e franceses, e a fundamental invasão pela Normandia do famoso Dia D. A Alemanha de Hitler lentamente começou a encolher. A verdade é que muitos países declararam guerra e enviaram soldados contra a Alemanha. Canadá, México e até mesmo o Brasil, com a sua corajosa força expedicionária brasileira. A Alemanha, por fim, estava completamente derrotada. Quando os aliados finalmente atingiram o solo alemão, os bombardeiros e a conquista total do país era apenas uma questão de tempo. Conforme avançavam, iam se deparando com os cruéis campos de concentração, onde milhões de judeus perderam suas vidas ao longo de toda a ditadura de Hitler. No final, prevendo que seria completamente derrotado pelos aliados, o ditador alemão e alguns de seus mais próximos aliados tiraram a própria vida. Hitler faleceu, ou tirou a sua própria vida, em 30 de abril de 1945. A Guerra do Pacífico, dos Estados Unidos contra o Japão, só foi finalizada após o lançamento das 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. No fim, mais de 60 milhões de pessoas morreram ao longo dos anos de guerra. Após os eventos da guerra, o planeta entraria em uma nova série de conflitos e embates pela dominação política, econômica e militar do globo. Mapas seriam redesenhados, países seriam punidos e outros não. E no fim, muitos tiveram suas histórias marcadas para sempre. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar e deixar o seu like. Se chegou agora no canal, clique no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo do canal. Por hoje é só e esperamos você na nossa próxima história. Até mais!